orar comigo nesse momento pela palavra, feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos esse momento da palavra diante do Senhor. Fala conosco, ministra ao nosso coração aquilo que é a tua verdade, aquilo que é a tua vontade, Senhor, porque sabemos que a tua vontade é que possamos viver, ó Pai, buscando os tesouros e as riquezas do alto, mas o Senhor também quer nos suprir e nos prosperar nessa terra, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos. Então, esse tempo de campanha foi um tempo de, do meu ponto de vista, renovação de mente. Então, tempo de jejum para nós é um tempo que você separa, não para barganhar com Deus. Então, o que é barganhar com Deus? Eu vou jejuar e Deus vai me dar. Deus vai me abençoar, porque eu estou jejuando. Mas não é assim. Nós jejuamos para quê? Para estar sensível ao Espírito Santo. E claro, isso vai provocar bênçãos na nossa vida, sim ou não? Vai. Mas o alvo é ser cheio do Espírito. O alvo é ser movido pelo Espírito. Então, o tema da palavra de hoje é colocando o coração no lugar certo. Então, eu creio que a fim de nós termos maior entendimento do que é prosperar segundo o ponto de vista divino, isso vai nos levar a colocar o nosso coração onde ele deve estar. E o coração no lugar certo é um coração envolvido com a eternidade, com aquilo que é o propósito de Deus, não aqui e agora. Durante esse jejum, na primeira semana nós falamos sobre a importância das riquezas. Quem lembra disso? Nós falamos, lemos a respeito. Então nós entendemos que ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon. Quantos aqui servem a Deus? Esse mundo serve a Mamon. Esse mundo serve o dinheiro. É escravo do dinheiro. Mas esse não é o nosso caso. Amém, querido? Nós somos servos de Cristo. Na segunda semana nós falamos sobre desenvolver a prosperidade financeira, segundo Deus. E compartilhamos então o plano de prosperidade de Deus e os degraus da prosperidade. Quem recorda também? Falamos sobre isso no domingo passado. Amém? E eu tenho certeza que isso abençoou, edificou a sua vida. Mas hoje, nessa semana, na verdade, nós lemos, ouvimos, compartilhamos sobre administrar a prosperidade que Deus nos dá. E entendemos que é preciso aprender a colocar o coração no lugar certo. Então, esse mundo, irmãos, ele vai competir com o lugar de Deus no seu coração. Vai ou não vai? De diversas formas. Muitas vezes através do dinheiro, através do lazer, entre outros motivos que olhamos e falamos, é justo, mas nós devemos guardar o nosso coração para não sair daquilo que é o propósito de Deus para mim e para você. Então, quando falamos sobre colocar o coração no lugar certo, em primeiro lugar, nós precisamos compreender, irmãos, qual riqueza tem valor para Deus. Então, qual é a riqueza que tem valor para Deus? Como é que o Senhor enxerga essa questão da riqueza? Então vamos ler lá em Lucas 12, aqui o Senhor ele nos mostra isso, nos revela isso. Então, no momento aqui que nós vemos que o Senhor é questionado, diz assim a palavra, Lucas 12, verso 13 ao 34. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu ao homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer, o que, irmãos? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Isso aqui é contrário do que o mundo prega, né? Que para o mundo você vale aquilo que você tem. Mas Jesus diz ao contrário disso. Ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isso,
destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz, olha o que Deus diz: louco, esta noite pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com... Verso 22, a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiro, contudo, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como crescem, não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o céu, e estas coisas vos serão o que, irmãos? Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas, fazei para vós outros bolsos que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega ladrão e a traça não consome, porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o que, irmãos? O nosso coração. Então a mensagem de hoje se baseia nisso aqui: aonde está o nosso tesouro? Nesse lugar é onde estará também o nosso coração. Aqui nesse texto, então, nós podemos enxergar algumas verdades em relação à riqueza. Primeiramente, nós entendemos que Deus valoriza aquilo que é eterno. Diga: Deus valoriza o que é eterno. Então, o rico mencionado, ele não vivia com os olhos na eternidade, ele vivia com os olhos apenas aonde, irmãos? No aqui e no agora. Ele estava pensando apenas o seguinte: eu vou prosperar ainda mais, para que eu possa ficar tranquilo, de boa, comendo, bebendo, relaxando. E aí então o Senhor diz: louco, essa noite pedirão tua alma. Porque, irmãos, homem nenhum sabe o dia da sua partida dessa terra, é ou não é verdade? Então, aquele que só entesoura para essa terra, ele é louco. Segundo, podemos escolher o nosso propósito de vida. Todos nós, irmãos, podemos escolher o que nós vamos fazer no nosso dia a dia. Você é livre, sim ou não? Você que decide, não é verdade? O que você vai fazer, as suas escolhas, o seu propósito de vida. Mas é um fato, para Deus só tem valor aquilo que nós fazemos com relação à eternidade. Amém? Então acredite, os seus diplomas são muito bons, mas deixa eu te contar, lá na eternidade eles não serão contabilizados. Ter um bem aqui nessa terra, ter aquele carro dos sonhos, não tem problema algum, amém, querido? Você pode sonhar, Deus é bom, quer te dar. Mas deixa eu te contar, lá na eternidade ele também não vai ter nenhum valor. Amém, irmãos? O que tem valor? Aquilo que impacta vidas, aquilo que é o propósito de Deus. Terceiro, Jesus diz que devemos ser ricos é para com Deus. Então, chegar pobre no reino de Deus, porque ninguém aqui vai ficar para semente, amém, querido? Você vai para lá também, sim ou não? Um dia eu vou, também espero que demore como você. Ou alguém quer ir logo? Acho que não, né? Mas vai chegar o seu dia.
se o Senhor não voltar antes. Você vai partir para a glória. E lá o que vai ser contabilizado? Não é a sua conta corrente aqui, quanto você tinha investido, guardado, não. O que vai ser contabilizado é o que você fez em prol do reino de Deus. Posso ouvir, amém? Então a grande questão é, nós não podemos querer chegar lá pobres. Chegar lá e Deus falar: meu filho, eu tinha planos para você, eu tinha um propósito, mas você foi para outro rumo, foi para outro caminho. Então você não tem aqui recompensa, porque você não fez, você não trabalhou, você não juntou, você não acumulou tesouros aqui. Lá você conseguiu, é verdade, parabéns, mas aqui não deu certo. Então, segundo o ensino do Senhor, aquele que vive só para cá, ele é o quê? Louco. Porque aqui nós estamos de passagem, amém, querido? Na verdade, nós sabemos que para todos nós é esperado a eternidade, amém? E precisamos estar prontos para ela. Esse mundo não está pronto para ela, o ímpio não está pronto para ela. Por isso, quando um ímpio parte, a família fica surpresa: meu Deus, foi embora. Pois é, mas todo mundo um dia vai embora, e todos nós precisamos estar o quê? Prontos. Diga: eu preciso estar pronto. Pronto. Acumulando tesouros lá. Quarta coisa que nós vemos aqui, que o Senhor nos mostra, é que há uma diferença enorme entre a definição de riquezas nessa terra e definição de riquezas do reino de Deus. Então, nessa terra, o que é ser rico, irmãos? É ter dinheiro, sim ou não? É ter bens, sim ou não? Tem algo de errado de você ter essas coisas, sim ou não? Não. Deus é bom, quer te abençoar. Mas nós devemos tomar cuidado para querer ser rico apenas aqui e não querer ser rico lá. Porque lá é que na verdade é o verdadeiro tesouro. Amém, igreja? Então o que é ser rico para com Deus, pastor? Ser rico para com Deus é valorizar aquilo que Deus valoriza. E tem uma coisa que Deus valoriza. O que Deus valoriza? O homem. Deus valoriza as almas. Diga para o seu irmão: Deus valoriza as almas, meu irmão. Mateus 16, verso 26 diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então, sem sombra de dúvidas, esse texto nos mostra que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o dinheiro do mundo inteiro. Sim ou não? Que as riquezas do mundo inteiro. Normalmente, quando nós conquistamos algo de muito valor, quem já teve essa experiência? Talvez você conseguiu comprar uma casa, você conseguiu comprar um carro, você conseguiu, às vezes, abrir um negócio. Quantos se alegraram com isso? Levanta a mão aqui. É muito bom, sim ou não? É bom, é bênção. Devemos nos alegrar mesmo. Mas você sabe, a Bíblia diz que tem uma coisa que alegra o reino dos céus. Qual que é? É quando um pecador se arrepende. Amém, irmãos? É quando alguém fala: Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração. A palavra diz que há o que nos céus? Diga alegria, diga júbilo. Então, óbvio, irmãos, que eu não quero trazer hoje uma condenação sobre a sua vida, amém? Mas nós precisamos avaliar, sinceramente, honestamente, avaliar. O que tem mais me trazido alegria? São as coisas dessa terra ou as coisas do reino de Deus? Amém? Porque as coisas do reino de Deus são eternas. Então, se uma pessoa se converte, eu me alegro realmente? Ou não? Eu estou envolvido nesse propósito, porque Deus está envolvido nisso, é com o reino dele que é eterno. E somos loucos se nós, como filhos dele, que entende a mente do Senhor, não valorizamos aquilo que Deus valoriza. Diga assim: Jesus morreu por almas.
não foi por coisas. Amém, querido? O Senhor morreu por almas. Então, para Deus, relevante e mais importante são almas. Não há problema algum de nós pedirmos coisas para Deus. Eu creio que Ele quer nos dar. Amém? Se Ele não nos negou o seu próprio Filho, não há nada que Ele queira nos negar. Mas é muito ruim quando nós não valorizamos aquilo que Deus valoriza. Você entende? Isso pode demonstrar uma imaturidade na vida cristã. Então, dar a vida em função de algo define o valor daquilo para nós. Diga assim: eu faço o que valorizo e valorizo o que faço. Então, quando eu me envolvo com o reino de Deus, é porque eu valorizo o reino de Deus. Amém? Quando eu me esqueço do reino de Deus e só me envolvo com as coisas dessa terra, é porque eu não estou valorizando aquilo que é o reino de Deus. Então, o ímpio viver em função de dinheiro, lazer, trabalho, entre outras coisas, nós entendemos, sim ou não? Agora, nós como filhos de Deus, nós valorizamos o que o nosso Pai valoriza. E tem uma coisa que o Pai não tem, o que é? O coração do homem. Almas. Então o coração de Deus clama por almas. Então, caso isso não aconteça, como é o plano dele, nós comprometemos a nossa riqueza para com Deus. Quantos querem ser ricos para com Deus? Como Jesus diz: eu quero ser rico para com Deus. Mas para isso eu preciso me envolver nesse plano de Deus. Então, nós teremos encontro daqui a alguns dias, tanto para crianças quanto para adultos. Você se envolve com isso? Isso te empolga? Puxa, que benção, vai ter encontro, vou convidar alguém. Ou eu vou convidar a criança, vou trazer, vou ajudar. Pode contar comigo que eu vou estar aqui. Ou para você isso não é relevante. Não é algo importante. Então podemos servir no encontro, podemos investir em vidas, amém? Quando marcamos um batismo no final do ano, isso é algo fundamental, porque é o momento que a pessoa se decide por Cristo. Você se alegra com isso? Amém? Você vem no culto prestigiar, é importante. Está aqui, prestigiando, se alegrando, dá um abraço, glória a Deus, irmão, pela sua vida, pela sua decisão, porque, irmãos, nós estamos investindo em vidas. Deus valoriza almas. Quando valorizamos as vidas e fazemos algo por elas, você pode ter certeza, meu irmão, você está acumulando tesouros aonde? No céu. Quantos querem? Mas para isso temos que valorizar as vidas. As pessoas que Deus coloca ao seu lado para serem evangelizadas através de você, você vai convidar elas. Amém? Porque é o que tem valor para Deus. É o que Deus olha e fala: eu quero isso. Eu preciso disso, a salvação do homem, porque Deus espera isso de nós. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz para isso, para resgatar a humanidade, e o plano de Deus não mudou. Então a ordem do Senhor qual que é? Acumular tesouros aonde, irmãos? No céu. E o bom é que lá o ladrão não pode roubar, aqui o ladrão pode roubar você, né? Se você comprar o seu iPhone, qual que é o número? 17? E ficar andando por aí, pela rua, o que vai acontecer? É um tesouro, sim ou não? É um tesouro, está caro, não é? Pastor, está amarrado, o meu vai estar bem protegido, mas há um risco, há ou não há? Nesse mundo há um risco, aquilo que você tem, você ser roubado, perder por algo, mas lá no céu, deixa eu te contar, não tem como você perder, o que você acumular lá, vai ficar lá, já está lá. Amém, querido? Agora, eu preciso valorizar então o que Deus valoriza. Se você pergunta para uma criança, se eu chamo minhas filhas e pergunto: o que vocês querem acumular? Elas vão falar: brinquedo, Fine, Danone, doces, coisas de criança. Assim na sua casa também, seus filhos pequenos, provável, vão querer acumular essas coisas, né? Mas isso demonstra o que? A imaturidade deles. Se você vai para um adulto e pergunta: o que você quer ter muito? O que ele vai responder? Pastor, eu quero muito dinheiro.
Sim ou não? Seja honesto, irmão. Hã? Você vai falar, eu quero dinheiro. Manda o Pix. Não é assim? Quero acumular Pix, quero acumular dinheiro, bens. Um adulto realmente ele vai responder isso. Mas nós que somos filhos, claro, não tem problema de você ter bens, ter coisas desse mundo, mas na ótica de Deus, Ele olha para nós e como filhos maduros. Quantos são maduros aqui? Diga glória a Deus. O que Ele espera da nossa resposta? Senhor, eu quero vidas, eu quero impactar vidas, eu quero influenciar pessoas, eu quero abençoar vidas, porque eu sei que é isso que tem valor eterno, é isso que gera tesouros aonde, irmãos? No céu. Então nós precisamos trabalhar nisso cada vez mais, orar por isso. Agora, encerrando a campanha, nós entraremos numa fase de evangelismo. Você vai convidar pessoas para irem lá na célula, querido, para receberem uma oração. Amém? Você vai convidar, você vai chamar, você vai convidar pessoas para vir num culto. Às vezes eu falo, irmão, sabe a imagem que eu mando para você? Só posta ela, me ajuda assim. Ah, pastor, vamos saber que eu sou crente. Não, melhor não. Eu sou um agente 007 do reino. Ninguém me conhece, é secreto. Não, exponha, poste lá que você vai na igreja, você vai no culto. Às vezes alguém que gosta de você, é um parente, um colega, um amigo, vai falar, puxa, você está indo para a igreja? Vou junto, me chama que eu vou, passa aqui em casa. Está vendo? Você nem precisa nem convidar, é só postar, às vezes já ajuda. Sim ou não? Então, que você possa ter essa mentalidade, entender que o alvo de Deus é a eternidade, e esse deve ser o nosso também. Segundo aspecto, quando nós falamos de colocar o coração no lugar certo, é que nós podemos sim desfrutar do reino aqui. Então, segundo a orientação do Senhor, devemos concentrar nossa maior atenção naquilo que é o quê? Diga eterno. Porém, Deus é um bom Pai, sim ou não? E a vontade do Pai é que você prospere aqui na terra também. Por isso que lá em Isaías 1,19 diz o que a palavra? Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa. Essa é a vontade de Deus. O que mais que diz a palavra? Salmo 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, o Senhor se agrada da prosperidade do seu. Tem servo de Deus aqui? Então o Senhor se agrada quando você prospera, querido. Lucas 12, 30, 31 nós lemos, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas terrenas, mas vosso Pai, Ele sabe que você necessita. Deus sabe do que você precisa, mas Ele nos orienta a algo: buscai antes de tudo o seu reino, acumular tesouros no reino de Deus, e estas coisas terrenas serão o quê? Acrescentadas. Amém? Porque no ponto de vista divino, isso não é a verdadeira riqueza, as coisas desse mundo. A verdadeira riqueza é o que nós receberemos no reino dos céus. Posso ouvir o amém? Então, é inegável que o Senhor deseja a sua prosperidade financeira. Então, nós temos duas escolhas a fazer. Diga, duas escolhas. Então, primeira escolha: escolher trabalhar sem depender de Deus, na força do braço buscar a sua própria prosperidade, que é o que esse mundo faz. Por que muitas pessoas que você convida, elas falam, não, eu não tenho tempo, nunca tem tempo para buscar o Senhor, nunca tem tempo, sempre está ocupada, porque às vezes não é um valor para ela isso. Então ela vai querer prosperar de acordo com o seu esforço. Mas há uma segunda escolha, diga segunda escolha, que é o que nós podemos fazer, é quando nós acumulamos tesouros nos céus, e nós recebemos os dividendos disso aonde? Aqui na terra. Amém? Ou seja, eu estou trabalhando para o reino de Deus, claro, eu tenho a profissão, tenho meu negócio, eu trabalho aqui, mas o meu coração está voltado para o reino de Deus o tempo todo. Eu entendo que eu fui chamado por Ele. E aí então, conforme eu me envolvo no reino de Deus, nas coisas de Deus, naquilo que tem valor eterno, que o Senhor disse que é mais inteligente, o Senhor nos promete que Ele vai nos acrescentar aquilo que nós precisamos. Então, se você serve a um bom Pai,
e que fala a verdade, nós precisamos crer nisso e agir por fé, e não por medo. Não, eu não me envolvo com as coisas de Deus porque eu tenho medo de ficar pobre. Então, mas deixa eu te contar, querido, a verdadeira riqueza é o que nós receberemos lá. Posso ouvir o amém? Deixa eu te contar, caixão não tem gaveta, querido. Não tem. Nem espaço para colocar nenhum cartão de crédito, nada. E se colocar, acredite, você não vai usar. Não tem como. Lá não vai servir para nada. Então precisamos valorizar aquilo que Deus valoriza. Agora, o que é esse dividendos pensionado, pastor? Então, quando nós falamos sobre aplicação financeira, como é que é, né? Você aplica lá um dinheiro, qualquer aplicação financeira, seja uma poupança, seja uma renda fixa, você aplica lá o seu dinheiro e você espera que aquilo vai te gerar o quê? Um juro. Você vai pegar o valor que você entregou, que você depositou, investiu, e você, quando for resgatar aquele valor, você espera o quê? Um juros, um dividendos, um resultado daquela aplicação. Então, nós compreendemos, irmãos, quando nós falamos da verdadeira riqueza celestial, que você vai investir cada vez mais a sua vida onde? Lá. Amém? Amém? Ao fazer isso, o Senhor olha e fala: puxa, meu filho, você está envolvido com o meu reino mesmo. Eu vou acrescentar na sua vida. Eu vou enviar para você os dividendos disso. Porque há tesouros guardados lá. Mas tem coisas que nós receberemos a recompensa aqui. Amém? Por isso que a palavra diz que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino, as demais coisas nos serão o que, irmãos? Acrescentadas. Então, quando eu compreendo que a verdadeira riqueza está nos céus, sendo assim, o nosso tesouro está guardado para quando nós mudarmos para lá. No entanto, os dividendos, nós desfrutamos deles aonde? Diga, aqui na terra. Então, quais dividendos do tesouro das almas que nós estamos proporcionando lá no céu vai nos trazer aqui na terra? De alguma maneira, querido, prosperidade. E isso em tudo na sua vida. No seu casamento. Amém? Porque tem gente aqui nesse mundo que é muito rico de dinheiro, mas em casa não tem paz, não tem alegria, não tem harmonia, não tem unidade no casamento. É confusão o tempo todo, divórcio. Você acha que isso é prosperidade? Não, não é. Prosperidade do Senhor é ter saúde. Posso ouvir o amém? É ter uma vida sentimental, resolvida, estar bem, ter uma vida profissional bem sucedida e também financeira, por que não? Isso é prosperidade. Sendo assim, a prosperidade aqui, irmãos, só tem sentido se é uma prosperidade que nós estamos desfrutando como consequência daquilo que nós estamos entesourando lá. Amém? Senão vai se tornar para nós apenas algo passageiro. Você vai desfrutar aqui, mas chega lá você vai estar pobre. Quantos querem estar rico lá? Eu quero, querido. A minha vida tem sido voltada para isso, para acumular tesouros lá. Então, a vontade de Deus é que você seja rico lá e seja também próspero aqui. Eu sei, há irmãos que vão ser ricos aqui na terra. Glória a Deus. Você quer também? Aleluia. Mas Jesus disse que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque normalmente um rico se envolve muito com a terra. É difícil. É impossível? Não, mas é mais difícil. Então nós temos duas opções de escolhas, irmãos. Quando você escolhe ignorar o plano divino da prosperidade, que envolve a eternidade, o que acontece? Eu não consigo me envolver nas coisas de Deus. Eu não consigo me envolver na obra de Deus. Afinal, o meu tesouro, o meu coração está onde? Aqui. Mas se o meu tesouro, o meu coração está lá, eu consigo dar conta de me envolver com as coisas de Deus aqui na terra. Posso ouvir amém? Não vai ser uma coisa difícil, complicada. Não, eu vou dar um jeito. Por quê? Eu valorizo o Senhor, eu valorizo a igreja. Por outro lado, quando você escolhe priorizar o reino de Deus, a eternidade, você tem disposição de quê, pastor? De servir, de cuidar de pessoas, de servir pessoas, de liderar na casa de Deus. Amém, irmãos?
Há uma disposição em você, porque você entendeu que você foi chamado pelo Senhor. Aí você coloca a sua família consagrando ao Senhor. O seu dinheiro é consagrado a Deus. O seu tempo aqui na terra é consagrado a Deus. Mas Mamon não fica feliz com isso. Mamon quer o seu tempo todo, quer o seu dinheiro todo, quer a sua família envolvida com aquilo que ele pode proporcionar. Então, cuidado com o seu coração. De tudo que se deve guardar, irmãos, devemos guardar o nosso coração. Quando alguém ainda não entendeu o valor do reino de Deus, tudo que diz respeito ao reino de Deus gera cansaço, desinteresse. Isso é triste. Por quê, irmãos? É o que tem verdadeiro valor segundo a eternidade. Mas muitos, para aquilo que é terreno, passageiro, estão sempre muito empolgados. E com as coisas da eternidade, quando eu ficar velho e gaga, eu me envolvo com as coisas da igreja. Agora não. Estou cheio de vida. Mas dê o seu melhor para Deus, queridos. Amém? Conforme o Senhor te chamou, faça o seu melhor para Ele. Eu tenho servido ao Senhor desde os meus 15, 16 anos, desde a adolescência. E eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Nada. Porque eu sei que eu estou acumulando tesouros aonde? Lá. Tudo em prol do reino deve ser feito como, irmãos? Com alegria. Agora, eu só vou fazer em prol do reino com alegria se eu estou entendendo que eu estou acumulando tesouros aonde? Lá. Então a minha mentalidade é essa: eu sou movido pela eternidade, eu não sou movido por aquilo que é passageiro, por aquilo que é terreno. Posso ouvir um amém? Portanto, irmãos, cuidado para você não criticar quando alguém se envolve no reino de Deus, se envolve nas coisas de Deus. Claro, nós temos que ter sempre sabedoria, temos o tempo para trabalhar, sim ou não? Ser um bom profissional, um excelente profissional. Há o seu tempo de estudar, que isso também é glorificar a Deus. Cuidar da sua família, servir a sua família, cuidar dos seus filhos, ensiná-los, tudo isso glorifica a Deus. Amém? Mas é um fato, nós precisamos valorizar o que Deus valoriza, e Deus valoriza almas. Amém, irmãos? Almas. E quando então eu me envolvo com os tesouros de lá, o que vai acontecer? Os dividendos vão vir aqui para você, aqui na terra. Aí, olha para cá, querido, essa prosperidade que você vai desfrutar aqui, não vai dominar seu coração, não vai fazer você perder o coração para as coisas desse mundo, porque a prosperidade está vindo de lá. Ele vê que você é fiel no pouco, aí ele fala: vou te dar mais, porque o seu coração está blindado, guardado nele, isso protege você. Amém, querido? Terceiro e último, para a gente encerrar, abraça a prosperidade divina. 2 Coríntios 9, 6 a 11 diz assim: e isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no... Você percebe, querido, que tudo que envolve prosperidade tem a ver com o quê? Com o nosso coração. Coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com o quê? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. Então, a palavra de Deus não tem problema algum de você conquistar algo aqui nesse mundo, querido. Não tem problema de você desfrutar de prosperidade aqui. Mas olha para cá, isso é importante. Isso não pode custar a sua alma. Amém? Isso não pode trazer dano à sua alma, o seu relacionamento com Deus. Você cumpriu o propósito de Deus, e para que isso aconteça, somente as conquistas dadas por Deus não vão causar isso na sua alma. Você vai conseguir fazer aquilo que o Senhor te instrui em relação às vidas, em relação à sua igreja, mas também você vai continuar prosperando.
Portanto, entendemos que o que realmente tem valor no reino de Deus são as almas. Diga assim: o que tem valor no reino são as almas. Nessa questão temos dois grupos. Primeiro, diga assim: a minha própria alma. E segundo, a alma do meu próximo. Que isso envolve então o que, irmãos? A nossa família natural. Você tem um compromisso com a sua família natural. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que se alguém quer cuidar da casa de Deus, primeiro tem que cuidar da sua própria casa. Amém? Primeiro, o seu compromisso é com a sua família natural. Pessoas que Deus, colocou lá com você na sua casa, sua família. Sua esposa, seu marido, seus filhos. Mas também nós temos uma família espiritual. Então, quantos aqui suprem a sua própria casa natural? Levanta a mão. Amém? Ou você vai deixar a sua esposa passar fome? Alguém fica feliz com isso? Não. Você fica feliz, seu filho chegar: papai, mamãe, quero comer, não tem comida. Aí você fica o que para ele? Ah, tá bom, deixa para lá isso, depois você come. Você fica assim? Você fala isso? Não. Você fala: que é isso, meu filho? Vamos dar um jeito aqui. Não é verdade? Porque você tem um compromisso com a sua família, com a alma deles. Mas também devemos ter um compromisso com a nossa família espiritual. Então, quando você faz parte de uma igreja que cultiva e protege almas, porque o trabalho da igreja nessa terra, qual que é, irmãos? Cuidar das almas, cuidar das vidas. Então, obviamente é o Senhor quem salva, mas a igreja, como noiva de Cristo, nós estamos aqui para cuidar. Amém? Nós estamos aqui para cuidar daqueles que vão chegar. Esse é o nosso objetivo como igreja, ser uma família espiritual. Então, eu não posso ficar indiferente às necessidades dessa igreja. Preciso abraçar as funções que eu tenho do corpo e até entender que Deus me chamou para suprir as necessidades dela. A igreja é espiritual, nós sabemos, mas ela também é natural, sim ou não? Então, graças a Deus, nós estamos aqui nesse espaço. Mas por quê? Porque há uma condição para estarmos aqui, sim ou não? Há uma condição financeira para nós estarmos aqui nesse local. Então, quando nós falamos do suprimento da igreja do Senhor, há uma maneira que Deus estabeleceu para que isso aconteça. E como que isso acontece? Através da prosperidade dos membros da igreja. Posso ouvir amém por isso? Então, qual o propósito da nossa prosperidade, irmãos? Quando nós falamos de acumular tesouros no céu, obviamente que isso envolve o nosso comprometimento com a igreja, o nosso comprometimento de cuidar da obra do Senhor, da edificação da igreja. Há algo a ser suprido nessa obra, amém? Que são necessidades naturais. Então, manutenções que precisamos fazer periodicamente, como também um suprimento para que tenhamos aqui um local para reunião, amém, queridos? Além disso, nós eventualmente fazemos coisas para atingir pessoas, e muitas vezes isso demanda o quê? Recursos financeiros. E isso não deveria ser um problema para nós, porque se eu entendo que eu tenho que acumular tesouros lá, qual o problema de eu entregar parte daquilo que eu recebo para poder, de alguma maneira, agregar na obra do Senhor? Além disso, entendemos também, irmãos, que quando nós falamos da igreja ter condições, é também às vezes para dar alguma assistência em alguma eventual necessidade de irmão. O irmão da igreja chegar aqui e estou passando necessidade, o que a gente faz? Falar: tudo bem, vive a sua vida, procurar um emprego. Não, nós vamos aconselhar diversas coisas, mas nós temos que ajudar, sim ou não? Temos que ajudar, nós estamos aqui, nós somos igreja, nós somos uma família espiritual, então nós temos compromisso nesse sentido. Posso ouvir amém? A grande questão é saber quem dentro da igreja Deus vai prosperar. Creio que a vontade de Deus é prosperar todas as almas que façam parte dessa igreja aqui, amém, irmãos? Porque a igreja é espiritual. No texto que lemos de Paulo, explica muito bem esse processo de prosperidade. Deus coloca nas mãos dos seus filhos o que? Sementes, diga sementes. Então, essas sementes, obviamente, que é para serem o que? Semeadas. Há uma parte do que nós recebemos que é para o nosso desfrute pessoal, amém? Mas há uma parte do que recebemos que deve ser usado como uma semente. Com qual propósito, pastor? Suprir as necessidades da igreja, amém?
Eu não sei você, mas eu não fico feliz quando há alguma necessidade da igreja. Às vezes queremos fazer algo, olhamos para o caixa e falamos, não tem condição. Eu não fico feliz com isso. Porque nós somos uma igreja abençoada. Sim ou não? Nós somos uma igreja próspera, sim ou não? Então a promessa é que o Senhor vai aumentar a sementeira, o que vai produzir o que, irmãos? Colheita. Quando nós semeamos, você não pode ter dúvida, o Senhor vai manifestar colheita na sua vida, de acordo com a sua semente. Obviamente que a igreja não é um cassino, amém, querido? Você joga um valor e depois você vai sacar mais, não é um tigrinho, amém? Está amarrado. Saiu um dado essa semana, não sei se você viu, que 40% dos evangélicos já deram uma postadinha, não é isso, Humberto? Lá no tigrinho. Mas não, com certeza não perguntaram para a nossa turma aqui. Amém, irmãos? Não é possível, não é possível. Eu duvido. Eu duvido. Então, nós entendemos que semeamos na obra e a colheita vai se manifestar na nossa vida. Quando, pastor? Não sabemos. Mas é uma promessa bíblica. Posso ouvir o amém? A igreja, irmãos, é o tesouro de Deus nessa terra. Por isso nós devemos semear na obra do Senhor de maneira triste, se sentindo obrigado. Eu vou entregar porque senão o pastor vai me chamar a atenção. Senão o pessoal de tesouraria vai me perguntar: o que é isso, irmão? Não coopera na obra? Não, você tem que fazer isso com alegria, com prazer. Amém? Porque Deus está colocando recursos na sua mão para você investir naquilo que é tesouro, aquilo que vale. E o que vale nos olhos de Deus? É a obra da sua igreja, é a edificação do seu reino. Então, quando entendemos esse processo, inevitavelmente nós vamos prosperar. Não tem jeito. Não tem jeito. Você foi, posso dizer assim, né, planejado nesse sentido para dar certo e as coisas fluírem na sua vida. É natural que o Filho de Deus prospere. É natural que o Filho de Deus desfrute das bênçãos de Deus nessa terra. Perseguições vêm às vezes? Pode vir, mas você vai estar num rumo de prosperidade. Pode ser que demore um pouco? Pode ser, mas em algum momento vai se manifestar. Por quê? Porque Deus é bom. E Ele tem vida abundante para nós. Amém, igreja? Então, esse processo é uma questão de quê? De fé, de compreensão, de envolvimento com o corpo de Cristo. E a maneira que o Senhor estabeleceu na sua palavra, a fim de prosperarmos sem prejudicar o quê? A eternidade. Cuidado. O que mais vale é o quê, irmãos? A eternidade. Então, decida hoje colocar o seu coração no lugar certo. E colocamos o nosso coração no lugar certo quando primeiramente eu entendo qual riqueza tem valor para Deus. Qual riqueza tem valor para Deus, irmãos? É da onde? Dos céus. Agora, quando nós nos envolvemos com o céu, receberemos os dividendos aqui, amém? Desfrutaremos do reino aqui, e assim nós devemos abraçar a prosperidade que vem de quem? De Deus. Há uma prosperidade de Deus para a sua vida. Nós cremos nisso. Você crê nisso? Mas tem um propósito. Tem um propósito. Sabe, às vezes até irmãos, pode ser que em algum momento Deus prospere tanto você, que Deus vai colocar alguém do seu lado para que você seja uma bênção na vida dela. Você tem disposição para isso? Ah não, pastor, se Deus me deu é meu. Não dou para ninguém. Não, meu irmão. São apenas oportunidades para que você semeie e prospere ainda mais. Amém? Daqui a pouco nós vamos ofertar, irmãos, e nós estamos fazendo lá, arrumando lá à frente a fachada. Graças a Deus fizemos o arraiá, levantamos uma boa parte do valor no arraiá, mas ficou acima do valor do arraiá. Isso é uma oportunidade para você semear. Não veja isso como algo ruim. Amém? É uma oportunidade. Não terminamos ainda, começamos, vamos finalizar. Vai ficar chique. Nós não somos prósperos? Então a prosperidade envolve tudo nas nossas vidas. A pessoa chegar aqui na frente, ela vai ver uma igreja que à frente, o espaço da igreja não está avacalhado, está organizado, está bonito. Não é assim que você quer na sua casa também? E por que na igreja é diferente? Não, é a nossa família espiritual. Então tudo tem que estar organizado, com excelência. É isso que nós pretendemos, mas para isso tem que ter recursos, sim ou não, irmãos? Então é para isso que o Senhor te prospera também, para que você entenda, você faz parte de uma família,
e você deve suprir as necessidades da igreja. Vamos ficar em pé?